Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre reencarnação, uma ilusão perigosa. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail, que é verdadevida@mackenzie.br. Olhe dentro de você e com franqueza diga se não há vontade de viver nesse céu que é velho estampa o Senhor a nova estrela e faz novo o velho povo que escolheu. Há uma estrada estendida à sua frente, se renova agora a vida em você. Nessa terra que é velha, novas flores Deus semeia e faz novo o velho povo que escolheu. Ninguém é velho demais pra estar de fora, pois habita em nós o Espírito, a vitória. Tudo pode aquele que até o mundo venceu e faz novo o velho povo que escolheu. Ninguém é velho demais pra estar de fora, pois habita em nós o Espírito, a vitória. Tudo pode aquele que até o mundo venceu e faz novo o velho povo que escolheu. Hoje nós vamos estar conversando sobre um assunto grave, sério, que atinge milhões e milhões de brasileiros e que está hoje na crista da onda por várias mídias em todo o Brasil. Vamos conversar sobre reencarnação, uma ilusão perigosa. Esta doutrina da reencarnação, ou transmigração das almas, ou metempsicose, já era uma prática ou um ensino transmitido por Pitágoras 500 anos antes de Cristo. Este assunto veio à tona de uma maneira mais intensa com Allan Kardec, na França, e chegou ao Brasil e é hoje uma doutrina difundida pelas mídias, especialmente pela Rede Globo de televisão. Este instrumento tão poderoso de comunicação na nação brasileira é hoje, talvez, um dos principais canais de divulgação desta ideia através de suas telenovelas, de vários de seus programas, como, por exemplo, a novela Escrito nas Estrelas, e atualmente difundindo largamente as obras de Chico Xavier, especialmente o seu filme Nosso Lar, que é um filme que anuncia e proclama esta ideia da reencarnação. A pergunta é: tem base bíblica este ensino? A reencarnação é um fato? A palavra de Deus ensina esta prática, esta crença, esta doutrina?
nós vamos ver, à luz das Escrituras, que a reencarnação está na contramão da verdade. A reencarnação é uma prática e uma doutrina contrária às Escrituras. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. A reencarnação, ela é contrária até mesmo ao bom senso, porque se a reencarnação fosse verdade, quando uma pessoa morre, o seu espírito se desencarna e reencarna numa outra pessoa. Aí essa pessoa vive, essa pessoa morre, esse espírito se desencarna e se reencarna noutra pessoa. Nesse processo de aperfeiçoamento contínuo, progressivo, teríamos que esperar que o mundo hoje fosse melhor do ponto de vista moral, espiritual, do que os nossos antepassados. Porque se pressupõe um processo contínuo de aperfeiçoamento. Entretanto, quando nós fazemos uma leitura da sociedade contemporânea, como está o homem, como está a família, como está a sociedade em geral, percebemos que não estamos tendo uma evolução, mas uma decadência dos valores morais e espirituais. Então, esse princípio pregado pela reencarnação se choca com a realidade dos fatos, revelando-se uma falácia, um engodo, um engano, uma mentira. Mais do que isso, a reencarnação nega também a questão da escolha pessoal. Notem vocês que dentro do ensino espírita da reencarnação, você não é você. Você é o outro que viveu no passado. Então você não tem escolha de ser você individualmente, porque você é hoje alguém que já viveu no passado. Talvez se você é uma pessoa problemática, por exemplo, rebelde, ou que tem problemas de alcoolismo, ou está aí chafurdado em práticas imorais, ou até mesmo na dependência química, ou uma pessoa emocionalmente instável, você não teve escolha. É porque encarnou em você um espírito rebelde, atrasado, que viveu no passado uma vida desregrada, e aí você vai ter que viver essa situação hoje. Significa que você não tem independência, não tem escolha, não é livre para ser quem você precisa ser, quem de fato você é. A doutrina da reencarnação nega esta liberdade pessoal, atinge de cheio a essência do ser humano, que é a escolha pessoal de ser quem você quer ser. Mais do que isso, a doutrina da reencarnação, negando a liberdade pessoal, nega também a responsabilidade moral. Ora, se eu sou hoje fruto de uma reencarnação, de um espírito atrasado, que viveu uma vida talvez violenta, ou devassa, ou impura no passado, e hoje eu tenho que viver esta realidade para purgar esses pecados, significa que se eu recebi um destino imposto, categórico, imutável, intransferível, então não faz sentido eu falar de responsabilidade moral. Porque só tem responsabilidade moral quando eu tenho a liberdade de fazer as minhas escolhas. Desta maneira, esta imposição de um destino que é lavrado para a pessoa, porque reencarnou-se nele um espírito atrasado, é por isso que ele é desse jeito. Ele não tem culpa, ele não tem responsabilidade, porque ele não teve escolhas. Desta maneira, esta doutrina, ela conspira contra a individualidade pessoal e contra a responsabilidade moral. Mas mais do que isso, a doutrina da reencarnação, ela nega a questão da individualidade do ser humano quanto ser humano. A Bíblia diz
que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele passou a ser alma vivente. De tal forma que o ser humano é corpo e alma, ou corpo, alma e espírito. De tal forma que o homem tem um elemento material, físico, que é o seu corpo, que veio do pó, é pó e voltará ao pó. E o homem tem um elemento espiritual, que é a sua alma ou o seu espírito. Quando este espírito sai do corpo, o homem morre. E seu corpo, que foi feito do pó, é pó, volta ao pó. O homem, conquanto ser humano, é esta junção de corpo e alma. Agora, note o que acontece na reencarnação. Este espírito que está encarnado neste corpo, quando esta pessoa morre, ele sai deste corpo, fica vagando e depois reencarna num outro corpo. Este mesmo espírito, depois que esta pessoa morre, fica vagando e reencarna-se num outro corpo. E assim sucessivamente. Note você que o mesmo espírito vai habitar em vários corpos diferentes. Onde está a essência do ser humano, que é corpo e alma? Como é que fica no final, na ressurreição? Vai sobrar corpos. Não vai existir esta adequação, esta conjugação criada por Deus de corpo e alma. A doutrina da reencarnação nega esta essência fundamental do ser humano, que é um ser físico e espiritual. E desta forma, esta doutrina da reencarnação está na contramão da palavra de Deus, da verdade de Deus. Mais do que isso, imagine agora como é que fica nesta questão diante do juízo de Deus, onde a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus instaurar o seu tribunal, o seu trono branco, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, que os mortos vão ressuscitar, os grandes e os pequenos. O mar vai entregar os seus mortos, ou seja, as pessoas que morreram afogadas também vão ressuscitar. E a Bíblia diz que todos vão comparecer perante o tribunal de Deus e vão ser julgados segundo as suas obras. E diz a Bíblia que um outro livro vai ser aberto, o livro da vida. E se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse vai ser lançado no lago do fogo. Como é que vai ser? Se um mesmo espírito se incorporou em vários corpos, como é que esses corpos vão ressuscitar? Um corpo sem a alma não tem vida. Para que chegue diante do tribunal de Deus, é o mesmo espírito, no mesmo corpo. Porque aquele espírito não morre, porque o espírito é imortal. Esse espírito está, depois da morte, ou no céu ou no inferno, ou na bem-aventurança eterna ou no tormento eterno. No dia da ressurreição, esse espírito vai se unir a este corpo ressurreto e vai comparecer perante o tribunal de Deus. Mas na reencarnação isso fica completamente prejudicado. Por quê? Porque um mesmo espírito habitou em vários corpos. E então o princípio da verdade de Deus fica prejudicado dentro desta doutrina da reencarnação. Mas mais, a doutrina da reencarnação nega por completo a obra da graça de Deus. Porque na doutrina da reencarnação, é o homem que se salva, é o homem que se purifica, é o homem que se livra dessas mazelas dos seus espíritos antepassados. E então as reencarnações vão se sucedendo e vão se repetindo e se repetindo, até que o homem chegue a um estágio de purificação. E eu pergunto, o que é que Jesus Cristo veio fazer então? Por que é que ele morreu na cruz então? Por que é que Deus enviou o seu único filho para vir a este mundo, se fazer carne, se humilhar,
ser cuspido, ser esbordoado, ser zombado, ser entregue nas mãos dos pecadores, ser pregado numa cruz, ser sepultado. Para quê? Para ser apenas um espírito iluminado? Para ser apenas um mestre do bem? Absolutamente não. A palavra de Deus diz que a Bíblia nos ensina isso, que Jesus Cristo veio ao mundo como nosso representante, como nosso fiador, como nosso substituto. Ele veio ao mundo como redentor, ele morreu pelos nossos pecados, como diz a Escritura. E a Bíblia diz então que Jesus Cristo é quem nos salva, não somos nós que nos salvamos a nós mesmos. Nós não somos salvos pelo sacrifício, pelas obras, pelos méritos, pela religiosidade, pela reencarnação. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício remidor de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A reencarnação nega por completo a divindade de Jesus Cristo, o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, a eficácia da morte de Jesus Cristo, o poder que há no sangue de Jesus para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. A doutrina da reencarnação contradiz a Bíblia, nega a Bíblia e contraria completamente o plano da redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não podemos ser chamados de cristãos e, ao mesmo tempo, crermos na reencarnação. Crer na reencarnação significa negar o cristianismo, significa negar a palavra de Deus, significa negar o efeito da cruz de Cristo, significa rejeitar toda a obra de Deus em Cristo Jesus para a nossa salvação. Precisamos alertar a nação brasileira, porque hoje está se fazendo apologia desta doutrina. E hoje o meio mais poderoso, talvez, de comunicação de massa no Brasil, a Rede Globo de televisão, tem sido este maior instrumento na divulgação dessas ideias. E nós precisamos alertar a nação brasileira para se voltar para a Bíblia, para se voltar para as Escrituras, para se voltar para o cristianismo puro e simples, para se voltar para Jesus, aquele que veio ao mundo como nosso Redentor e morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. É tempo de você voltar para a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, conheça a verdade de Deus, não se deixe enganar pelas vãs doutrinas criadas pelos homens, ou muitas vezes pelos espíritos enganadores. Volte-se para Deus, volte-se para a verdade de Deus, volte-se para Jesus, porque Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero orar por você. E esse é um tempo tão importante, onde você pode entregar o seu coração a Jesus. Em Jesus há paz, em Jesus há perdão, em Jesus há vida abundante, em Jesus você encontra a vida eterna. Ore comigo neste momento e coloque a sua vida, a sua família nas mãos de Deus. Ó Deus querido, muito obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado porque Jesus é o meu Salvador, aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, em meu lugar, para me perdoar, me purificar e me dar o presente da vida eterna. Deus, eu quero conhecer a Tua verdade, porque a Tua verdade liberta, a Tua verdade transforma, a Tua verdade traz paz. E agora eu te peço, ó Deus, que Tu apliques esta palavra ao coração de todos aqueles que nos assistem, para que haja salvação, para que haja alegria, para que haja paz nos corações, aquela paz que vem da Tua presença, aquela paz que preenche o vazio da nossa alma, que nos dá razão para viver. Em nome de Jesus. Amém.